Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live Plantando Conhecimento. Essa nossa live agora que já é tradicional, às noites de quartas-feiras, né? A cada 15 dias, e que eu tô amando fazer, que é muito bacana. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de estar levando muita informação, né, para os nossos clientes, para os nossos seguidores, e está sendo muito bacana. O pessoal que está entrando, podia sinalizar, por favor, se está me ouvindo bem, me vendo, se está tudo ok. Isa falou que tá ok. Michele, boa noite. Né? Shirley, boa noite. Renata Simões, que bom ter vocês aqui. É um prazer. Ei, Michele, tudo bem? Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá bacana? Me fala um pouquinho. A Polly tá aqui conosco também. Boa noite. Alma Feminina, que bacana, que bom que vocês estão aqui hoje, né, para nos ouvir aqui. Eu tenho um convidado muito especial, um especialista aí no assunto que nós vamos estar tratando. Sirlene chegou, boa noite, que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz, é uma live que é muito bacana, né? A nossa equipe da Lantana tá amando escolher esses temas, né? Algo que seja realmente impactante. O tema de hoje ele é muito pertinente. Eu acho que causa muitas dúvidas. E eu fiz um convite para uma pessoa muito especial, que eu acredito que vocês vão gostar. Ele ainda não entrou, então enquanto isso vamos bater um papinho aqui, deixa eu verificar. Mas aí doutor Federico ainda não está conosco. Mas a gente vai falar de um assunto muito relevante, né? A depressão é algo... Que bacana, Michele, que bom que o áudio tá legal, eu fico feliz aqui. Doutora Carolina Lameirinhas, que bom, obrigada por estar nos prestigiando. Lisiane, boa noite, fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Sinara, boa noite também, obrigada por estar aqui com a gente. Deixa eu verificar se o nosso convidado já chegou, ele ainda não tá na sala, mas vamos conversar aqui um pouquinho, né? Então, o assunto que vou estar trazendo aqui hoje para vocês, a gente tá sempre, né, buscando assuntos que sejam relevantes, e é isso, se vocês puderem depois contribuir, me mandar um direct, né, ou no da Lantana, ou no meu, no Dr. Andréia Kamizaki, sempre tá falando que vocês gostariam de estar ouvindo, né, eu acho que vocês são as melhores pessoas para estar sinalizando, a gente tá sempre buscando esses temas relevantes, né, algo que possa realmente impactar, mas então se vocês puderem contribuir, puderem estar, né, me sinalizando o que vocês gostariam de falar agora nessa época, daqui a pouco a gente começam as festas, né, a gente já tá finalizando o ano, então o que vocês né, tiverem vontade de ouvir, por favor, me manda um direct que eu vou ter um prazer de escolher os melhores profissionais para tá trazendo os assuntos aqui, né, pra gente estar discutindo. E hoje o nosso convidado ainda não entrou, deixa eu verificar aqui só um minutinho, não, ainda não entrou, mas eu já conversei com ele agora há pouco, acredito que ele já esteja entrando. E nós vamos falar de um assunto extremamente relevante, muito presente nos dias de hoje, e que eu acho que muitas vezes ele não é diagnosticado da forma correta, muitas vezes, né, não se dá a importância devida, né, os sintomas são um pouco, né, eles são confundidos em alguns momentos, e nós vamos estar falando hoje de depressão, né, eu acho que a pergunta, né, assim, tristeza, cansaço, né, eu acho que qual a diferença, né, realmente como identificar? E o nosso convidado de hoje é um psiquiatra, uma autoridade no assunto, né? Além de psiquiatra, nutrólogo, consultor de empresas, escritor. Eu acabei de ler um livro dele fantástico, então alguém que tem muito para contribuir. Dr. Frederico Porto. Ele ainda não entrou, deixa eu confirmar aqui. Dr. Frederico ainda não está conosco na sala, mas deixa eu só verificar um minutinho, por favor. Eu acredito que ele já deva estar entrando, só um minuto. Ah, doutor Federico entrou, deixa eu convidá-lo, o nosso convidado de hoje, para falar desse assunto extremamente importante, vai esclarecer muitas dúvidas, né, para todos nós aqui hoje. Já fiz o convite, ele já deve estar entrando. Só um minutinho, por favor. Bem. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter o senhor aqui conosco, né, no Instagram da Lantana, muito obrigada. Muito obrigado, André, pela oportunidade de estar com vocês. Ai, que ótimo. Tá me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Todos estão bom. ouvindo o doutor Federico bem? Se puder sinalizar, por favor. Eu estou vendo e ouvindo super bem. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rosa. Juan. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Obrigado pela audiência. Quem tiver, né, no Instagram do doutor Federico, nós estamos aqui no da Lantana, pode seguir também, Lantana Farmácia de Manipulação e vice-versa. Do senhor é doutor Frederico Porto, não é isso?
Isso, exatamente. Isso, perfeito. Então, antes de senhora entrar, eu estava falando um pouquinho que a gente escolheu um tema, né, que eu acho que hoje é muito pertinente, né, assim, que está muito presente no nosso dia a dia, que é a depressão, e muitas vezes não é, né, talvez Uhum. muito bem diagnosticada, né? Então, se Perfeito. eu puder Sim. começar falando um pouquinho da gravidade né, dessa Uhum. patologia aí, que está muito presente nos dias de hoje, para a gente poder estar Sim. iniciando o nosso bate-papo. É um problema muito grave, é um problema de saúde pública, por isso você tem o Setembro Amarelo, não é isso, né? Na Uhum. verdade, já no Brasil. Ela é o suicídio, por exemplo, é a terceira causa de morte entre jovens. Nos Estados Unidos é a segunda, porque no Brasil ela fica atrás de acidentes, de homicídios, ela fica em terceiro lugar, o suicídio. Né? Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, você tem 10 mil pessoas que são assassinadas por ano. 40 Uhum. mil se matam. Então você Nossa, tem 4 vezes mais suicídios do que homicídios, porque é um país bem mais tranquilo que o nosso. Porque o nosso, né, muito expressivo, né? Os números muito expressivos, nossa. muito expressivo. Então, mesmo que a depressão não seja nesse nível de gravidade, ela é um problema muito sério. Ela é responsável hoje, ela é a segunda colocada em perdas de dias produtivos no mundo, na faixa etária que vai dos 20 até os 44 anos de idade. E se continuar nesse ritmo, a partir do ano 2020, ela vai ser a maior causa de perdas de dias produtivos no mundo em todas as faixas etárias. Então, é um problema de saúde pública, tá certo? Exatamente. Ah, né? Então, isso mostra que todos nós, né, temos que ficar atentos para dar um diagnóstico correto do que o paciente está passando, né? Quais são as questões que ele tem. E quando, né, a gente foi conversar sobre a diferença entre estar cansado e estar triste, que nem sempre é a Uhum. mesma coisa, Uhum. e é importante fazer essa diferenciação, porque senão todo mundo recebe um antidepressivo, tá certo? Uhum. E nós Exatamente. sabemos hoje, né, que os remédios, eles são bons para depressões moderadas ou mais graves. Quanto mais grave, melhor responde ao remédio. Quanto menos grave, menos se responde ao remédio. Uhum. Então, essa diferenciação é muito fundamental. Continuando, provavelmente porque, né, ah, da mesma maneira que todo sistema vivo, como nós, sistemas complexos, Uhum. provavelmente a introdução de um medicamento, ele causa alterações que a gente desconsidera. Exemplo, Uhum. você toma um Uhum. antibiótico, você teve uma sinusite. Você tomar uma vez, tudo bem. Agora, se você passar a tomar todo mês, você vai criar uma bactéria resistente, não é isso? Uhum. Então, Exato. isso significa que, de maneira, você tem que ter um tratamento por curto prazo e um por longo prazo. Então, o do Uhum. curto prazo, você pode dar antibiótico, mas se você não repor, por exemplo, a flora do indivíduo, não der probiótico para ele, você vai piorar a imunidade dele, ele vai ter recorrências da patologia. Da Uhum. mesma maneira, na nossa mente deve funcionar. Então, porque é muito comum quem tem experiência com medicamento. Você dá um antidepressivo, a pessoa melhora. Se ela vai usando aquilo, é muito comum ela piorar dali a Uhum. 8 meses, a ter uma leve recaída, porque ela fica com resíduo. Uhum. Provavelmente existe um efeito igual no antibiótico, só que no nível mental. Então, você Uhum. tem que dar um outro tipo de suporte para que, se um dia você tirar o medicamento, aquilo que você deu para ele, seja nutrientes, etc., consiga manter o cérebro dele nesse novo estado de equilíbrio para onde o remédio levou. Então, não é que a gente não vai usar remédio, a gente vai usar. Uhum. Voltando ao cansaço, né? Você falou, essa Uhum. diferenciação do Sim. cansaço para a tristeza. É Uhum. aí que entra, na minha visão, eu vou explicar a minha perspectiva, que eu acho que todos os dois lados estão errados, eu vou dizer por quê. Uhum. Primeiro, é o que nós chamamos, eu brinco, a doença que não existe, não é isso? Que você chama de fadiga adrenal, pode dar o nome que quiser, né? Alteração de Uhum. eixo hipotálamo adrenal, o que é? Em uma vida tão estressante quanto a que nós vivemos, né, que nós não fomos desenhados para essa realidade, Uhum. o homem foi desenhado para viver primeiro andando, né, como um nômade. Uhum. 99% da existência do Homo sapiens, ele era nômade. Então, Uhum. ele nasceu para andar, ele foi selecionado para caminhar, para comer alimentos diferentes todos os dias, porque estava caminhando. E Uhum. provavelmente nessa jornada dele, ele topava com um estressor uma vez por semana, 2 vezes por semana, ele topava com um bicho perigoso. Ele tinha duas opções. Ou ele brigava com aquele animal, ou ele Uhum. fugia dele. Ele corria. Então, Exato. a nossa habilidade de lidar com o estresse, ela foi criada para essa circunstância. Diante de Uhum. um estressor, eu, eu secreto adrenalina,
Meu coração dispara, minha mão sua frio, eu fico branco porque o sangue vai para os grandes músculos e ou eu luto com aquele perigo ou eu fujo dele. Isso era muito útil quando o perigo, o estressor, era uma figura, um bicho perigoso. Hoje no mundo não é isso. Você tem estressores o dia inteiro, você tem um problema no trânsito, você tem um problema com um cliente difícil, né? E você não pode, eu brinco, nem bater no seu cliente, por mais que ele mereça apanhar. Algumas vezes. Mas não tem jeito. Você não pode bater, né? E você também não pode fugir dele. Então, a maneira que nós somos desenhados para lidar com o estresse não é a que se encaixa nesse mundo hoje. Então, nós vamos tendo desgastes contínuos, tá certo? E isso vai levando a um estado de estresse crônico. Se você olhar, é claro, isso no longo prazo vai levar, provavelmente, pode levar a um quadro depressivo. E nós sabemos isso, indivíduos com estresse crônico têm maior chance de ter depressão no longo prazo. Mas a maioria dos nossos pacientes provavelmente não estão tristes, eles estão cansados. E aí você tem que tratar o cansaço deles. Você tem que tratar a alteração do eixo hipotálamo adrenal. E esse eixo, na minha visão, essa abordagem, ela tem que ter duas dimensões. Uma dimensão que eu chamo de neurofisiológica e uma dimensão neuroendócrina. A dimensão neuroendócrina é o equilíbrio entre o cortisol, por exemplo, e o cortisol e o DHEA, tá certo? Ou seja, as duas principais substâncias produzidas na suprarrenal no que se refere à sua reação de estresse. E aí você leva essa classificação, se o indivíduo tem um estresse mais agudo, mais crônico, porque por mais que a medicina convencional queira dizer que isso não existe, existe. É só qualquer um passar a dosar no seu consultório, que ele vai achar paciente com cortisol de 1, cortisol de 2. Então o que aquele paciente tem? Ele não tem uma doença de Addison, não é isso? Ele não tem uma baixa de cortisol como doença, igual o hipotiroidismo, né? O Addison é a doença da suprarrenal, onde você não produz cortisol. Tá certo? Você não produz cortisona, né? E por isso você tem que tomar cortisona, quem tem essa doença. É uma doença autoimune. Então você não tem, não é essa doença. O indivíduo tem pouco cortisol. Provavelmente ele esgotou a quantidade de cortisol que ele tinha para produzir. Agora, tá bom? Então, perfeito. Então nós temos de um lado, então a medicina convencional eu te falo assim, isso não existe. Do outro extremo, na minha visão, se você pegar o livro, né, sobre fadiga adrenal, a aula de qualquer indivíduo, é tanto sintoma que qualquer um está ali dentro. Você está entendendo? Então eu brinco assim, se você tiver anemia, você está ali, se você tiver hipotireoidismo, você está ali, se você tiver depressão, você está ali, então no fundo aquilo vira um diagnóstico também que não vale nada, porque todo mundo está ali. Né? Ele é tão amplo, tem tantos sintomas, né? Tem 45 sintomas, isso não é diagnóstico, né? Então, tá bom, todos nós estamos estressados, mas nem todo mundo vai ter fadiga. Né? Então, eu acredito que você tem que olhar o seguinte, nós temos que ter uma perspectiva. Então, esse seria o eixo neuroendócrino, não é isso? Então, de um extremo, você vai ter a medicina convencional, que vai dizer para você que aquilo é depressão, vai te dar um antidepressivo, mesmo que você esteja cansado, e no outro extremo, você vai ter gente que vai achar fadiga em todo mundo. E aí eu faço a minha crítica à abordagem terapêutica, na minha visão. Então, vamos pegar a fadiga. O indivíduo pega, por exemplo, que é muito comum hoje, começam a passar, médicos passam cortisol para todo mundo. Eu também não entendo isso. Ele não está resolvendo problema nenhum. Ele está basicamente pegando e repondo o que pode estar faltando ou não. Ele não está tratando, porque o que é o tratamento mesmo? Né? Para você tratar, você tem que levar em consideração também o eixo neurofisiológico, que é o eixo que vai da adrenalina à acetilcolina. A adrenalina tem a ver com o sistema nervoso simpático, que nos deixa tenso. O sistema nervoso parasimpático, a acetilcolina, nos relaxa. Então você imagina, nós temos um eixo que vai, né, de cortisol, DHEA, de adrenalina, acetilcolina. Então você tem um eixo e ali todas as emoções da nossa existência estão dentro desses 4 quadrantes. Então eu posso ter, por exemplo, então, voltando aqui, eu tenho DHEA, vamos supor, se meu DHEA estiver bom, eu estou no estado ideal naquele eixo horizontal. Se eu estou com minha adrenalina mais alta, eu estou, por exemplo, confiante, revigorado, entusiasmado, não é isso? Então eu tenho assim, eu tenho adrenalina, mas eu estou do lado de cá. É muito bom ficar ali, beleza. Mas não tem como passar a vida ali, não é isso? Né? Muita gente acha que a pessoa quer passar, não tem como você passar a existência ali. Tudo que é vivo tem que ter uma recuperação. Então, o coração contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Aliás, o coração contrai 1/3 do tempo e relaxa 2/3. Ele fica mais parado do que trabalhando. Como a gente não consegue ficar naquele lugar, nós teremos que nos recuperar onde? Nos recuperar no quadrante abaixo, que é do DHEA com acetilcolina, onde eu fico relaxado, sereno, me recupero. Como a gente não recupera, não faz isso,
e você tem que se manter num estado adrenérgico para dar conta da vida, você cai nesse quadrante de cá, que é o quadrante do cortisol alto com adrenalina alta. Aí você está ansioso, né, com raiva, e assim você vive a sua vida. E você vai se desgastando mais ainda até que você cai no quadrante de baixo, que é um quadrante que tem, no caso, cortisol, mas ele tende a cair, e mas o principal problema é que você perde a sua energia. Você entra num estado não adrenérgico, mas de cortisol alto, por exemplo. Você fica, ou baixo, né, conforme o caso, você fica deprimido, angustiado e assim por diante. Então, como nós podemos atuar nos dois eixos, para a pessoa entender? Não seja dando remédio. Primeiro, prescrever cortisol não resolve o problema, porque eu só estou repondo. Eu estou posto no máximo, está descansando a minha glândula. O grande problema, voltando a todo sistema vivo, se você, por exemplo, passar a secretar muita insulina, você desenvolve resistência à insulina, não é isso? Porque o sistema se adapta, né? Ou seja, tem muita insulina, o receptor se adapta. Isso chama-se down regulation. Né? Então, se eu colocar um som muito alto aqui ao lado, que a gente está conversando, nós vamos adaptar nossa conversa à altura do som. Daqui 3 horas você nem percebe que o som está ali. Acontece numa festa, né? Numa boate. É isso que esse down regulation, essa adaptação que nós fizemos ao som, o corpo faz, a insulina faz. A insulina fica alta, 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 aí a célula cria resistência à insulina. Aí o corpo tem que secretar cada vez mais insulina para manter a glicose normal. Até que um dia o pâncreas fale e ele entra em diabetes tipo 2, tá certo? A mesma coisa acontece com o cortisol. Você vai secretando cortisol. Você pode tomar cortisol, mas o que é que seja? Você está dando cortisol. As células do hipotálamo desenvolvem a resistência a cortisol. Você fala, e daí? E daí que é o seguinte, ela passa a estar normal um cortisol alto. Então, de maneira que o cortisol sobe, porque você teve um evento estressante, ele nunca, o hipotálamo nunca dá uma ordem para parar de secretar, porque ele passou a achar normal aquele cortisol alto, entendeu? Porque o normal seria o seguinte, eu passei por um evento estressante, meu cortisol sobe, né? A adrenalina sobe digitalmente, o cortisol sobe analogicamente. Então ele sobe. Passou o evento estressante, ele cai. Como o hipotálamo está insensível, ele não percebe que está alto, então ele não manda baixar, então fica alto. Então o tratamento tem que ser para você recuperar o seu hipotálamo. E aí entra todo o trabalho com adaptogênicos. E no eixo neurofisiológico, você tem que ensinar o seu paciente a respirar. Porque senão você vai ter que dar para ele cortisol o resto da sua existência. E não é isso. Ele tem que desenvolver alguma competência que ele coloque em prática para lidar melhor, para conseguir criar momentos de recuperação na existência dele, no dia a dia, onde ele aciona a acetilcolina dele, ele volta para o parasimpático. É assim que ele recupera o vago dele. O vago é provavelmente... seria uma alternativa, doutor Federico? Uma meditação, uma yoga. O importante é você fazer uma respiração rítmica e suave. Você trouxe o Murilo para dar uma aula de modulação intestinal, né? Você lembra que toda a comunicação do intestino com o cérebro, eu como psiquiatra, logo quando saiu aquela conversa, eu falava assim, pô, mas a serotonina não atravessa a barreira hematocefálica. Sabia, não atravessa. Então aquela história de que o segundo cérebro está aqui, produz serotonina, ela não atravessa. Então nós sabemos, não atravessa. Então, ou essa serotonina não tem importância nenhuma, ou então ela tem um efeito por outro mecanismo. Hoje nós sabemos que é por estímulo do vago, não é isso? 80% a 90% das fibras vagais são aferentes, elas vêm do corpo para o cérebro, levam informação. De onde? Do coração e do intestino. Então, o vago é o principal nervo parasimpático do corpo humano. Então é evidente que se você vive num estado simpático, continuamente de estresse, o seu parasimpático está desligado, está prejudicado. Como o seu corpo tem que buscar o equilíbrio, o que o corpo faz? A gente acha que é uma doença, mas é uma maneira de buscar um equilíbrio. Ele vai te criar questões vagais. Exemplo, ele vai te dar enxaqueca, um vômito, ele vai criar refluxo, ele vai te dar colo irritável. Isso é o quê? Isso é problemas vagais. Ou seja, um jeito dele acionar o vago para ver se compensa o excesso de parasimpático, de simpático que você está tendo. Ele tem que trazer o parasimpático de volta. Entendeu? Então, o que eu quero mostrar com isso é que não adianta ter só uma abordagem da dimensão física. Não é só mudar a comida. Não é só também dar adaptogênico. Não é só dar só probiótico. Você tem que ter uma outra questão que o indivíduo tem que trabalhar o vago dele.
Ele Uhum. tem que dormir melhor, ele tem que, eu brinco, tomar banho frio, lavar o rosto com água fria, porque o vago ele sobe por aqui, ó, em volta dos olhos. O vago entra Uhum. na concha da orelha. Provavelmente grande parte dos efeitos da auriculoacupuntura é porque é um efeito vagal. Ele aciona o vago aqui, então você relaxa. É por isso que, na minha opinião, funcionaria muito da auriculoacupuntura. Inclusive, hoje tem equipamentos que é um sensorzinho que você coloca assim, ó, e ele dá um choquinho nessa região. A pessoa anda com aquilo como se fosse um celular. Doutor Federico, eu tinha falhado. Não sei se pro pessoal também tá falhando. O senhor tá me ouvindo bem? Eu tô, mas deu uma falhada. Eu vi você falhar mesmo. Tá. Mas agora acho que voltou. O senhor estava falando, né, Voltou? do banho frio, de lavar o rosto com água gelada, né, de uma acupuntura, não Isso. é isso? Isso. É, que a Tudo isso vai acupuntura estar põe a estimulando o agulha vago. aqui assim, Uhum, porque o vago uhum, ele superficializa aqui. Então, uhum, nós temos um tratamento, você tem um tratamento bem intervencionista em psiquiatria, em casos gravíssimos, eu nunca tive um desses, onde a uhum, gente coloca um marca-passo no vago. Aqui a pessoa é operada, ela coloca um marca-passo aqui. Ele vai dando choque no vago para estimular. São quadros graves, né? Você hoje usa uhum, isso para poder tirar a pessoa do coma, tem estudos nessa área, mas você pode fazer uma estimulação transcutânea, você não precisa de implantar. Que é esses aparelhinhos que uhum, começam a aparecer, você faz uma eletroacupuntura. Eu tenho, hoje, praticamente eu não tenho crise mais, mas eu tinha enxaqueca desde os meus 8 anos de idade. No dia desse eu adquiri, eu fui fazer uns estudos comigo, eu comprei, eu tinha um aparelho desses de dar choque de acupuntura, eu coloquei no meu ouvido e eu liguei para testar, eu fiquei brincando. Eu estimulei tanto o meu vago aqui, que eu não tinha enxaqueca há uns 3 anos. No dia seguinte eu tive uma enxaqueca das piores da minha vida. Porque eu fiquei brincando, entendeu? Eu desequilibrei meu sistema quando eu fiquei brincando daquele jeito. Né? Então, assim, mostrando a importância que tem que ter, porque aí sim uhum. você vai tratar o cansaço do indivíduo, né? Você não vai, né? E uma pergunta muito simples, você fala para o paciente, você está cansado ou triste? Ele vai falar assim, eu estou cansado. E a maioria das pessoas estão cansadas, né? A Uhum, tristeza vem depois, provavelmente. Né? Mas mesmo que ele esteja triste, você tem que cuidar dessa uhum. outra parte. Né? Essa, andando um pouquinho, Deixa eu ver aqui. tem algumas pessoas Falhou aqui, vamos ver aqui, mas está certinho. Aqui. que me falaram que tá falhando. O senhor tá conseguindo me ouvir agora de novo? Porque falhou esse finalzinho. O Alexandre falou que tá travando muito. Alexandre, você está conseguindo me ouvir? Está falhando o meu Pois ou é, doutor Frederico? Se puder parou de sinalizar, travar? não É, respondeu ainda. Vamos ver. Fala para gente. o seu está falhando. Deixa eu só verificar. Deixa eu tentar pegar aqui. Vamos ver. Eu mudei a internet aqui. O senhor está me ouvindo bem agora? Eu tô te ouvindo, para, tem uma bolinha que fica assim, entendeu? É bem, a gente nunca sabe como é que o nosso está, né? O meu, para mim aqui, o meu tá uma beleza, né? A câmera que tá pegando, o seu deu uma falhada mesmo. Olha lá, o Alexandre tava. É importante eles falarem pra gente qual o áudio dos dois estão falhando. Isso é importante, né? É. Eu não tô te ouvindo. O áudio da Andréa tá falhando, é isso? Eu Então aí, André, só o seu tá falhando. contrário, eu estou vendo a do senhor. É. É, tá. As internet, a Faz tecnologia parte. tem hora que não tem. O Leandro falou que é o meu. Eu até mudei aqui para um outro Wi-Fi.
tentar mudar. Eu não estou te ouvindo, não. Pronto, voltei aqui agora. Não, eu não, falhou muito, eu não te ouvi. Tentei mudar de novo. Melhorou? Hum? Não? Você fala pro Alexandre que é muita complexidade tecnológica, esse negócio de vai pro YouTube, não. Quando eu faço isso, tem alguém do meu lado me ajudar. Eu não tenho esse know-how. O Alexandre tá falando pra gente pro YouTube. O Alexandre, depois eu vou disponibilizar lá, mas agora eu acho que mudar a logística não vai ficar bacana. Eu não tô te ouvindo. Não, tá falhando. Eu não sei Tá me ouvindo? se vocês querem fazer perguntas. Você acha que eles perguntam aqui, escrevem, eu respondo alguma coisa? Tá, não, tá falhando. Depois eu vou disponibilizar. Não? Agora tá bom. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Falhou. Tá me ouvindo agora ou não? Agora voltou, mas falhou, voltou. Tá me ouvindo agora ou não? Não, ele tá falando que eu tenho que tomar uma aula de tecnologia. Eu até tô te ouvindo bem agora. Olhei te elogiando. Tá falando que você dá uma aula de inovações tecnológicas. Olha que bacana. Faz parte. Voltou? Vamos tentar então de novo? Internet, então tem hora que não tem jeito, né? Tô falando que o Alexandre Sim. tava te elogiando aqui, que bacana. Falando que você dá um show, né, nessas... Eu estou falhando para você, não? Eu não consigo te ouvir. Nossa, hoje tá realmente a conexão. Pois você me fala, eles querem fazer alguma pergunta que eu respondo? Se o meu estiver funcionando, eu posso ir falando, né? É uma pena. Faz parte, não tem jeito, né? A gente tem que... Uhum. Mas eu perguntei no finalzinho Isso. Sobre o uso de adaptórios. Sim, eu acho extremamente interessante, né? Você fazer uso, né? Seja nesses casos, relora, ashwagandha, tá utilizando? Rhodiola rósea. Você tem estudos, né? Já de grandes evidências de uso disso, né? Não, né? Não deu para ouvir. Né? Inclusive, você tem nos Estados Unidos já formulações patenteadas para poder fazer estudo, né? Então, por exemplo, no ano passado, em novembro do ano passado, foi premiado um livro só de práticas não convencionais em psiquiatria, onde se propõe a usar as substâncias adaptógenas em estados de estresse, né? Então, assim, eu acho que é válido, tem que usar. E eu vou aproveitar a oportunidade que hoje eu vi uma formulação, eu queria compartilhar, né? Porque das substâncias que tem mais estudo, evidência, que é um nutriente que você usa para a mente, é o uso de SAMe, né? O SAMe é considerado por um neurotransmissor, mas há um erro na prescrição, muito comum, que eu vi hoje, inclusive. É um produto caro, você sabe disso, né? Que ele tem que ser gastro-resistente, as cápsulas deveriam ser gastro-resistentes, é um produto que merece ser receitado separado de todos os outros, ele não deveria ser misturado, tá certo? Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo com muita frequência, é um produto nobre, né, de custo elevado, e que ele tem que ser gastro-resistente para poder ser melhor absorvido. Então, assim, é um outro nutriente que deveria sempre acompanhar, porque aí você vai estar atuando também na produção de neurotransmissores, de uma maneira, você não está escolhendo um ou outro, porque isso é uma ciência, isso é uma tentativa que se tem, né? Sabe, o indivíduo está com a serotonina alta ou baixa. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Todo mundo só conhece inibidor de recaptação de serotonina como remédio, né? Mas houve um remédio, existe no mercado, mas Tablon, ele é um estimulador da recaptação da serotonina. Então,
Se fosse tão simples assim, um remédio que fazia exatamente o oposto do outro, ele não funcionaria. E ele funciona. Então, a nossa concepção da mente ainda é muito primitiva, né? Nós lidamos basicamente com 4 neurotransmissores, enquanto existe mais de 300 neurotransmissores conhecidos. E você lida com 4. Você lida com serotonina, dopamina, acetilcolina, noradrenalina. É isso que a gente lida mesmo, né, no dia a dia. Então, é muito pouco diante da complexidade do cérebro. Então, o caminho acho que é esse mesmo, ou seja, o que pode se usar seria adaptógenos, né? Desde, se você precisar, eu uso também muito alcaçuz para estimular, né, como simulador de cortisol, altas doses de ácido pantotênico, e com essa intenção de trazer para o meu paciente uma recuperação. E, é claro, convencê-lo a mudar os hábitos e dar a ele o entendimento que aquilo é uma coisa de longo prazo. Tudo que se refere ao sistema nervoso não é de imediato, né? Se você tiver uma crise epilética, por exemplo, vão te dizer que você tem que tomar anticonvulsivante por 3 anos. Se você tiver infecção urinária, você vai tomar por 7 dias. Não é isso? Então, o paciente tem que entender que aquilo que ele está sentindo, isso não surgiu do dia para a noite. E nem a recuperação vai ser do dia para a noite. Ele vai ter que, né, usar aquilo que está sendo prescrito, aquela prescrição, tanto a prescrição de nutrientes, o que quer que seja, e os novos hábitos por um período para o sistema voltar a um outro estado de equilíbrio. A utilização de medicamentos que ajudam a inibir a recaptação de serotonina. A Fernanda perguntou. Bem, nem todo mundo, né? Ou seja, algumas pessoas podem ficar mais ansiosas com o uso dos medicamentos, e especialmente no início. Mas isso não é algo comum. Você é uma sorteada, ou não? São sintomas, né? Que se você abrir a bula, lá tem tudo, né? Ninguém nem sabe o que tem na bula, eu brinco. Um dia a cliente me falou assim, eu estou com a sensação de vazio na cabeça. Eu falei, não, mas não existe nesse remédio que você toma. Ela abriu uma bula que era 3 folhas A4, e lá tinha lá, sensação de vazio na cabeça. Eu falei, nossa, você deve colocar tudo que tem direito na bula por via das dúvidas. Então as perguntas vão subindo aqui, é isso, André? Vai aparecendo aqui? Você me ouve? Você está me ouvindo? Pessoal, está me ouvindo? Vocês estão ouvindo ou não? Não está ouvindo? Tá. Não, com certeza. Tá. Eu Então acho as que é pessoas muito estão me importante, ouvindo. né, a gente deposita as Elas não pessoas. estão ouvindo você. É isso. As perguntas. Então tá bom. Pode perguntar então. Pode perguntar, olha. Existem evidências sólidas sobre o ciclo da TP no tratamento de medicamentos, era que engordava, tristeza. Então, quando você abria assim, a tabela de efeitos colaterais, para diminuir o ganho de peso, você usava triptofano, está lá, está prescrito. Ou seja, isso é claro que tem eficácia. Mas é o que nós estamos conversando. Você não vai usar num indivíduo com quadros graves. Né? Você não tem como fazer isso. Mas uma pessoa com quadro leve, ela queira experimentar, na minha opinião, isso não tem nenhum problema. Né? Ou seja, uma ansiedade leve. Certo? Eu já tratei pânico com 5-hidroxitriptofano, magnésio, porque a pessoa quis. Ela quis. Eu estou disposto a arriscar, eu vim aqui para isso. Eu já tentei homeopatia, antroposofia, eu queria fazer uma coisa que ainda não fosse usar o medicamento. Então, você faz a experiência. Ou aquela história. Talvez você pode usar o nutriente com a dose menor de medicamento. Eu vou dar o exemplo do meu caso. Eu tenho uma epilepsia de lobe temporal. Eu teria que usar 1 grama de Depakote. Eu uso 500 miligramas. Eu só consigo usar 500 miligramas porque eu tomo taurina, magnésio, entendeu? Se eu parar de tomar isso, eu tenho uma crise. Então, eu nunca consegui ficar livre do meu remédio. É verdade. Mas eu consigo usar uma dose menor, e aí eu uso uma série de nutrientes para a minha mitocôndria, porque é um remédio que atua, infelizmente, atrapalhando a cadeia respiratória da mitocôndria, né? Que quando nós falamos do cansaço, a minha perspectiva é que você tem que ir da organela para o órgão, para o organismo. Os modelos são lindos, né, André? Os modelos são lindos. A organela é a mitocôndria, se você for escolher uma organela, a mitocôndria.
O organismo, nesse caso do cansaço, o órgão, desculpe, é a suprarrenal, né? E o organismo seria o indivíduo, né? Aí você vai olhar ele como um todo. Então, a primeira organela que a gente teria que cuidar é da mitocôndria, sempre ela, tá certo? Porque é ali que a energia é produzida, tanto num quadro depressivo quanto num quadro de cansaço. Então, se você começar da organela, você vai estar sempre bem, porque é sempre ela, é sempre a mitocôndria. É. Muito obrigado. É isso mesmo. Muito bom. Muito obrigado, André. Perfeito. E o senhor falou de livro, né? O senhor falou do pocketbook e tal. Eu queria só compartilhar um livro que eu amei, ó, que eu ganhei esses dias, pessoal. Ó, que a gente está falando de mudanças, né? Então, Antecipe o Inevitável. O Frederico escreveu, eu amei, amei mesmo. Eu acho que fez muito sentido. E a gente precisa buscar isso, essa mudança, né? Porque se depositar toda a esperança apenas no medicamento ou no suplemento, né? É o que o senhor está falando, não vai resolver, é um conjunto, né? E a gente buscar, né? Se conhecer, né? Buscar, esse aí é o livro, né? Essa inteligência emocional que tanto se fala hoje, realmente pode falar. Se desenvolver, e o livro fala muito disso, né? Da gente realmente buscar essa, né? A gente realmente ser, né? O condutor aí dessa mudança, eu acho que faz total diferença aí para vencer essa patologia, né? Não. E uma dúvida que aumentou a incidência. Aumentou a incidência. Uma dúvida que eu tenho é em relação... Não, aumentou a incidência. Né? Se você considerar que o risco maior de uma depressão é o número de suicídios, isso aumentou. Então, essa é a prova que as pessoas estão mais deprimidas. Né? Toda doença psíquica, você vai ver essa conversa. Na minha opinião, isso é uma conversa de negar... A gente consegue... Porque quando eu te falo de uma doença psíquica, eu faço um questionamento social. Não é isso? Não é uma coisa só do remédio. Sabe por que aumentou? As pessoas perderam o vínculo social, você não conhece seu vizinho, a pessoa mora longe da família, antes moravam todo mundo juntos. Então, quando você fala, por exemplo, déficit de atenção, tem mais ou diagnosticamos mais? É claro que tem mais. Né? E também diagnosticamos mais, mas senão não, é evidente que tem mais. Mas se você fala assim, tem mais, você pensa, por que tem mais? Porque as escolas têm que evoluir, porque a criança já chega na escola depois de 5.000 horas de uso no tablet. Então, aquela educação como é feita, ela já não funciona. Então, eles falam, então é melhor eu tacar Ritalina em todo mundo. Estou dando, né, um exagero. Por isso que você vê, fala essa conversa, não, a gente diagnostica mais. Não é verdade. Tem mais. É claro que tem mais. É negar o impacto do mundo moderno. Apenas abrir um parênteses, eu tenho esse livro, né, e eu tenho agora um produto digital, que é um livro, é um e-book, um workbook e uma aula de 2 horas sobre mudança de hábitos, chama Domine seus hábitos com a neurociência, onde eu apresento uma metodologia para ajudar as pessoas a mudarem o hábito. Porque diferente do que todo mundo pensa, um hábito tem que começar pequeno, você cansar pouco o seu corpo. Aí devagarzinho você vai amansando o seu elefante interno. Alguém perguntou uma coisa importante. Nenhum sentido. Aquilo existe porque o Maxwell Maltz, que era autor de um livro chamado Psicocibernética, que era um cirurgião plástico, ele calculou quanto tempo que o indivíduo demorava para acostumar com um membro que foi amputado. 21 dias. Para ele acostumar que ele não tinha membro. Isso não é a mesma coisa de você acostumar a ter um hábito. Foi feita uma meta-análise na Inglaterra, você gasta uma média de 68 dias para criar um hábito. E tem hábitos que demoram até 254 dias. Você praticando. Então você tem que praticar. Alguém fez 2 perguntas importantes aqui. Fez 2 perguntas. Uma sobre a coenzima Q10. Eu sempre digo que se você for escolher um único suplemento para a sua mitocôndria, é evidente que a coenzima Q10, né? Sim, com certeza. Nós temos que aplicar a lei de Pareto. Pareto foi um economista italiano que descobriu que as coisas na natureza não eram lineares. Exemplo, você vai pegar lá no seu consultório, não é metade dos clientes que traz metade do dinheiro, não é assim não. Eu posso te garantir que é assim, 20% dos clientes te dão 80% de faturamento, ou 20% dos clientes te dão 80% de indicação. É uma relação não linear, tá certo? A mesma coisa numa loja. Se você perguntar para alguém que tem uma loja, né? Se você perguntar para a André, vai te dizer que uma pequena parte dos produtos é o que mais vende na loja dela, que é dar o faturamento, qualquer varejo é assim, tá certo? Então,
Pareto descobriu isso. Ele descobriu que 20% das ervilhas, dos pés de ervilha, eram responsáveis por 80% da produção de ervilha no quintal dele. E aí, quando eu digo que a gente tem que aplicar isso, se você for escolher um único nutriente para sua mitocôndria, eu brinco, o único mineral você escolhe o magnésio, o único nutriente você escolheria, no caso, a coenzima Q10. Então a gente tem que usar o Pareto, né, para poder também ajudar a ser mais eficaz nas prescrições. Alguém perguntou o efeito de antihistamínicos, ansiolíticos, etc. Né? A ansiedade, diferente da depressão, para entenderem, ela é algo muito mais crônico. A depressão ela é episódica, tá certo? Você fica triste, aquilo passa às vezes. A ansiedade não. A ansiedade, eu mostro para provar isso. As pessoas falam assim, eu estou deprimido. Elas dizem assim, eu sou ansioso. Quando você fala eu sou ansioso, você está falando da sua identidade. A pessoa sabe disso, na sabedoria dela. Ela sabe que aquilo é quase uma característica. Então, o remédio vai resolver temporariamente. Ele pode tirar você de um quadro de pânico por um período, mas você tem que se reeducar, porque aquela ansiedade faz parte. Ó, minha paciente aqui, a Adriana Ramos, está aqui. Ó. Olha eu aqui. Nesse mesmo. Muito bom. Muito bom. E o Pareto a gente consegue até nessa educação, né? Ah, bacana. Já teve vários aqui, né? Pessoas que conhecem o seu trabalho, né? Já admirando, já compartilhado aqui. É muito bom também. Eu escolhi bem, né, gente? Claro que eu vou escolher uma autoridade no assunto, né? E o Pareto, interessante, esses dias eu estava fazendo até um curso online, ele falando até nessa mudança de hábitos, né? Quando a gente tem um objetivo, um foco, até o Pareto funciona. Uma gestão eficaz da sua vida, do seu negócio, tem que ter Pareto. Quais são aí duas Sem Pareto a gente não sai do lugar. Que vão me levar, né? Magnésio irá fixar. Nisso aí. A gente fica querendo fazer 1000 coisas e não vai funcionar, né? No meu site vai ter se você clicar no link, a página de venda nós tínhamos fechado o carrinho, foi aberto, o que é um funil perpétuo, né? Ele está sempre à venda. Se não estiver aberto hoje, que eu falei para o Bernardo que nós íamos fazer essa live, ela vai estar aberto amanhã, entendeu? Eles estão reabrindo. Aí chama Domine Seus Hábitos. É fredericoporto.com.br. Sim. Não, ficou muito bom. Modéstia à parte, eu assisti todos os cursos de hábito que tinha disponível no mundo. Modéstia à parte, ficou muito bom. Muito, assim, muito rico de informações, sabe assim, muito científico, isso que eu te falei dessa meta-análise feita na Inglaterra, sobre o tempo para criar um hábito, né? Assim, eu mostro como é que o cérebro funciona, a diferença do córtex pré-frontal para as partes mais primitivas, e como que, na verdade, você quer que a sua razão que só existe há 300 mil anos, eduque o seu instinto que existe há 600 milhões de anos. Então é uma luta, né, que você tem que usar de todas as armas. Né? Entre elas o seu contexto. Se você quer tomar mais água, tem que estar na sua frente, senão você não toma. Né? Se você quer fazer uma atividade física, faça o mais fácil possível. Se a nutricionista que nos assiste, tornar a dieta muito prática para o indivíduo no início, para ele ter o resultado que ele quer, e depois você ir tornando ela mais complexa, agregando coisas. Porque senão ele não vai fazer, né? Ele não vai seguir, não dá conta de incorporar tantos hábitos novos em tão pouco espaço de tempo. Sim. Sim. Isso. É verdade. Sim. Isso. Sem não dar conta. É verdade. Muito bom. E porque tem aquela máxima, né? Que antes de melhorar, piora, né? Então, assim, já vai ter esse desconforto, né? Pra gente realmente sair dessa zona de conforto, vai ter essa. É verdade. A Andréia lê mesmo, é verdade. Muito grande, né? Eu acho o dia que eu fui conversar com ela, né? É rara a pessoa que lê como eu. A Andréia lê como eu. Muito legal. Não é mesmo? Adorei saber desse produto digital, eu não sabia. O livro, gente. Aí, é só olhar para trás aqui, ó. Aqui eu tenho 4.000 livros. Né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou apaixonada, né? Por leitura. 4.000 livros, então, tudo livro. Então, é algo que eu...
De tudo, aqui da mente, de saúde, psicologia, de tudo, Adoro, né? adoro, adoro. Você Então, sabe que eu tenho uma assim, paixão esse pelo eu mundo li há pouco corporativo, eu tempo tenho e gostei mandar muito. entender negócios lá de prateleira, que eu gosto, né? 4.000? Nossa senhora, É verdade. eu tô muito longe do senhor, mas é muito longe. É verdade. É verdade. Bacana. Tá bom. Pois é. Qualquer dificuldade, você me Ai, que fala, tá? legal. Ah, mas é um hábito Tá muito bom? bom, né? E eu acho que faz muito sentido e a gente ter, né, conhecer essa troca de experiência que a gente consegue fazer através da literatura Acontece. é muito bom, né? Eu realmente sou apaixonada. E muito legal. Então, assim, pessoal, o livro vale Isso, a é. pena. Produto digital eu vou acessar, eu também acho que é algo, né? Todo mundo tem esses desafios aí. Tá, com certeza, com certeza. Mas eu amei, acho que todo mundo Muito gostou obrigado. muito. Eu peço desculpas aí pela Faremos, internet que com estava certeza. falhando, mas a Tá? gente não consegue Muito controlar obrigado. tudo, né? Então, foi do jeito que foi, colabore com o Abraço. Tchau, editável, né? Não tchau. tinha jeito, então a gente vai fazendo, mas eu acho que do senhor funcionou.